Hare Krishna. Então nós estamos dando continuidade ao estudo da Guia Completa da Bhagavad Gita, escrito pelo meu mestre espiritual, Vidyānanda Das Goswami Acharya Deva. E nós estamos aqui na parte 10 do guia do estudo, e a parte intitulada Dhyana Yoga, que é a yoga da meditação, que é o que Krishna explica basicamente no capítulo 6 da Bhagavad Gita, Yoga da meditação. Então a gente vai começar a ler aqui, Krishna estava explicando, a gente já tinha começado recentemente, a gente vai dar continuidade aqui. Krishna afirma onde se deveria meditar: sozinho e em reclusão, 6.10, num lugar puro, 6.11. Ele então diz ao yogi como preparar um assento de meditação, um assento firme, não muito alto, nem baixo, coberto com pele de veado e grama kusha, 6.11. Instrui-se então o yogi a sentar-se, focar a mente num ponto, refrear os sentidos e atividades e praticar yoga para purificar o eu, 6.12. Então, como a gente explicou, basicamente existem dois caminhos do yoga. Um caminho que a gente chama da vida iluminada, onde você vive a sua vida normal, de trabalho, sociedade, família, tudo que vocês fazem. E essa vida você então ilumina ela, vivendo ela da melhor forma possível, alinhando o seu Dharma, ficando no aqui e agora e desenvolvendo a sua conexão com o divino em tudo que você faz. Então esse é o caminho do yoga da vida iluminada, que é o que eu explico em maior detalhe no livro O Caminho 3T. O outro caminho do yoga é o caminho de Dhyana Yoga, também chamado às vezes de Ashtanga Yoga, que era um caminho onde o yogi, já um pouco mais avançado, já tinha uma noção do que era yoga, ele se retirava da sociedade, ele se afastava de tudo e ia morar num lugar solitário, na natureza, normalmente à beira de um rio sagrado, numa floresta, numa caverna, nos Himalaias. Até hoje você vai encontrar essas figuras lá na Índia e naquelas regiões. Então eles faziam isso, retiravam tudo e ficavam o dia inteiro esvaziando, concentrando a mente e meditando em Deus, sentado, em forma de meditação, passando praticamente a vida inteira, o dia inteiro, só meditando. Então até hoje tem isso. É um caminho extremamente difícil, praticamente impossível para a gente hoje. Então, tanto na Bhagavad Gita, já mesmo na época, Krishna recomenda mesmo o caminho da vida iluminada. Então aqui é Krishna descrevendo esse yogi que vai se retirar de tudo. Krishna a seguir descreve em alinhamento corporal correto, manter cabeça, pescoço e corpo eretos, firmes e imóveis, com o olhar fixo na ponta do nariz e sem desviá-lo por outras direções. 6.13. Sereno, destemido, sob voto de celibato, o indivíduo deveria continuar a ocupar a mente. De modo significativo, disse a ele que fixe a mente em Krishna, dedicando-se a ele. 6.14. É bem importante destacar que tanto na Bhagavad Gita, como no Yoga Sutra, como no Srimad Bhagavatam, em outros textos, mesmo esse yogi que ficava lá fazendo a postura de meditação, inspirando, focando a mente, mesmo esse yogi, a meditação é devocional, ela tem esse foco todo devocional. A meditação era em Deus, você meditava em Deus, especificamente no aspecto localizado de Deus no coração, chamado Paramatma, que a gente já estudou em aulas passadas. Então, especificamente, você medita, mas é meditação devocional. É interessante, esse é um ponto que tem que ficar destacado. E aqui Krishna está dando essa instrução: medite em mim. Evidentemente, muitas pessoas considerarão imprático viver e praticar yoga sozinho, em reclusão e sob celibato estrito. Felizmente, Krishna explica que se pode praticar Bhakti Yoga, o yoga mais elevado, 6.47, na companhia dos demais, em oposição à reclusão,
9,14, 10,9. E celibato, 3,20. Os quais a Gita exige para formas mais técnicas de yoga, mas de modo algum superiores, 6,14 e 8,11. Krishna também menciona celibato como um tipo de austeridade corporal, mas não como uma prática compulsória. 17,14. Então é importante destacar, é interessante isso, porque a gente vê essas discussões tanto na Bhagavad Gita como no Yoga Sutra, que descrevem essas duas técnicas, mas você vai pensar, então essa técnica vai ser melhor, né, da pessoa, tanta austeridade, é tão difícil a pessoa se afastar de tudo e ficar lá, celibato, e praticamente assim, né, sua vida não tem nada, é só meditação, então, poxa, esse aí vai ser o melhor yogi, né? Não, é interessante que não, Krishna, olha, não é o melhor. O melhor é você, a vida normal, iluminada, o melhor é o que é mais acessível. Então é muito interessante que o que é mais acessível, não é a gente estar falando para... É o que Krishna fala na Bhagavad Gita. Quando foi apresentado, já veio apresentado dessa forma. Isso aqui, o melhor mesmo, é você viver sua vida, vivendo seu Dharma e sim, conectado com Deus, conectado em yoga, né, na sua iluminação, iluminado. Uma vida iluminada. E não necessariamente se afastando. Por que será isso? Porque, na verdade, essa coisa de se afastar, ela é um certo distúrbio, né? É um distúrbio para a sociedade, é um distúrbio para a família, né? É uma coisa assim, você está saindo de tudo, né? Tem um lado que você pode ver nobre nisso, mas tem um lado que também é assim, poxa, e aí, né? E a sociedade, cuidar do seu filho, e ajudar a melhorar, e ajudar os outros, né? Cadê isso, né? Então tem essa crítica. E tem o santo Prahlada Maharaj, no Srimad Bhagavatam, ele faz essa crítica diretamente. Tem pessoas que querem, isso é de milhares de anos atrás, tem pessoas que preferem buscar iluminação sozinhos, mas eu prefiro ficar aqui de porta em porta e ajudar todo mundo. Então a gente vê essa crítica, né, assim, dessa prática. Então, interessantemente, não é a prática mais elevada, é uma prática intensa, é mais difícil, mas não é a mais elevada. Krishna completa seu resumo da prática do yoga clássico ao explicar a necessidade de moderar alimentação, diversão e sono, 6,16. Os sintomas da serenidade do yoga, 6,19. O estado bem-aventurado da iluminação, 6,20 a 23. Etapas da meditação avançada, 6,24 a 26, conquistas superiores e contato com o absoluto, 6,27 a 28. E o fato de ver a alma Krishna em todos os seres e todos os seres em Krishna. Desse modo, conectando-se irrevogavelmente ao Senhor, 6,29 e 30. E o desenvolvimento de empatia universal, 6,32. Mas Arjuna tem uma dúvida. E se ele abandonar sua vida mundana, adotar a prática de yoga, mas depois fracassar? Então Arjuna faz essa pergunta para Krishna nesse verso. E aí? Eu vou começar a fazer yoga e tal, aí não dá certo. Aí eu perdi os dois, né? Não consegui avançar espiritualmente. E também não pude me dedicar tanto à vida material. Como é que eu vou ficar, Arjuna? Arjuna pergunta a Krishna. Não teria ele, então, estragado tanto sua vida material quanto espiritual, acabando sem nada? 6,33 a 35 e 6,37 a 39. Krishna tranquiliza Arjuna, explicando as recompensas gloriosas que advêm para um yogi sincero, até mesmo que às vezes não é bem sucedido. 6,35 e 36 e 6,40 a 45. Krishna, desse modo, incita Arjuna a ser um yogi, uma vez que esse caminho do yoga supera os caminhos de karma, jnana e tapas, ou asceticismo, 6,46. Então Krishna fala assim no final desse capítulo, que na verdade é no final do capítulo 6, a Bhagavad Gita tem 18 capítulos, e os primeiros 6 capítulos é Krishna descrevendo o processo de yoga, como que faz para as diferentes formas e etapas e facetas do caminho de yoga. E no final ele fala, Arjuna, seja um yogi.
em qualquer situação. Porque é melhor você ser um yogi do que ele faz essa listinha. Karma. Melhor você ser um yogi do que você simplesmente ser uma pessoa boa. Karma aqui no sentido é de você viver a vida material de forma boa, sendo uma boa pessoa, fazendo seu dharma. Não, é melhor do que isso. Por quê? Porque se você vive só a sua vida material, por mais que você seja assim, uma pessoa extremamente piedosa e cuidadosa e com deveres, e você vive bem a vida, mas ainda assim você vai acumular karma, você vai ter que renascer, você está preso no processo reencarnatório, você vai cometer deslizes, ninguém é perfeito, todo mundo erra, e aí você vai ter que pagar por todos eles. Então, assim, é complicado, não traz uma solução, e depois você morre e nasce de novo. Então, não teve solução nenhuma, né? Você só está prorrogando a solução. Ele fala que é melhor do que jnana, no sentido de ser um filósofo, você ficar pensando na vida. Não, ser um yogi é melhor do que você simplesmente ficar questionando, ser um buscador. Tem essa coisa hoje em dia, né? Tem pessoas que querem ser só buscador. É legal você ser o buscador, mas até o ponto que você acha, né? Você tem que ser um achador, né? Você não pode ficar só buscando. Você tem que fazer uma pesquisa boa, tal, aí depois você tem que achar. Aí você achou seu caminho, você tem que se dedicar ao caminho. Encontrar Deus, encontrar o caminho. Então, você não pode ser só um mero buscador. Então, jnana aqui é a pessoa que está só filosofando, questionando, né? O filósofo, tipo assim. Tá falando, isso também não é o ideal. Por quê? De novo, você tem que encontrar a solução, você tem que entender, sim, busca as respostas, mas aí você tem que colocar em prática. Então, só um jnana também não é bom. E aí, por último, ele fala tapas, ou asceticismo. Então, tapas, asceticismo, é uma prática que você vê surgiu no cristianismo, vocês devem lembrar, saber, né, aquelas histórias dos monges, né, assim, no Corpus Dei ficou famoso por causa do Dan Brown, né, fazendo mortificações do corpo, né, aquela coisa daquela cinta do Opus Dei que aperta, né? Vocês viram isso? Vocês lembram disso? Aí, antigamente, tinha os monges que usavam camisas de pelo, né, de cabelo, que ficava picando para ficar bem confortável. Já viram disso? Então, esse tipo de asceticismo, né, de impor desconforto brutal como maneira de se purificar. Então, isso tem em todas as tradições. No yoga também tinha isso, entendeu? Então você vê assim pessoas que enfim, a palavra correta é mortificação. Você faz coisas que propositalmente trazem grande desconforto e sofrimento para o corpo como forma de mostrar que você... O fakir, aquele negócio de deitar na cama de prego, sabe? Então isso é para provar que você está desconectando da matéria. Eu falo, não, yoga é melhor do que isso, porque não tem esse sofrimento inútil e você está verdadeiramente avançando e se elevando e se iluminando. Então ele fala, yoga é melhor que tudo isso, Arjuna. E para que não pensemos que ele está incitando Arjuna a abandonar sua vida de guerreiro, Krishna revela que Arjuna não precisa ir nem para um lugar isolado, nem, como homem casado, adotar o celibato, a fim de praticar o yoga mais elevado. Então, a Krishna, no final dessa explicação toda sobre esse yoga, de dhyana yoga e tal, ele fala, não, mas Arjuna, você, sabe, eu recomendo que você fique, continue do jeito que você está. Arjuna era um guerreiro no campo de batalha, era o príncipe, né? Ele tinha até várias esposas. Continua do jeito que você está, mas você vai fazer em yoga. Você vai mudar a maneira como você encara a vida, mas não a vida como um todo. Então essa mensagem é bem importante que Arjuna faz no final, que Krishna faz no final para Arjuna. Com efeito de todos os yogis, o mais avançado é aquele cujo eu interior vai a Krishna e que com fé presta adoração ao Senhor Krishna. 6.47. Isso certamente descreve Arjuna, a quem o Senhor se referiu como meu devoto e amigo. 4.3.
Então, bem no final desse capítulo, né, no último verso do capítulo 6 que descreveu, enfim, que é o final de todo o bloco que descreve as diferentes facetas e práticas de yoga, Krishna fala esse verso famoso, fala, não, de todos os yogis, primeiro ele fala, seja um yogi, melhor que qualquer outra coisa. Melhor que qualquer outra coisa que pode fazer na vida, seja um yogi. Ele fala de todos os yogis, porque ele acabou de explicar diferentes técnicas e facetas do yoga. Ele fala de todos os yogis, sejam bhakti yogi. E bhakti yoga é essa yoga da devoção, é o yoga do amor. Ou seja, não deixe de ativar, Arjuna, a sua devoção, a sua ligação amorosa comigo. Porque essa é a prática mais poderosa. Então aí os textos, depois disso, Krishna vai passar os outros 12 capítulos da Bhagavad Gita, falando mais sobre quem ele é e sobre esse processo de ligação amorosa chamada Bhakti. E aí nos outros textos mais avançados, como Srimad Bhagavatam, como a Uddhava Gita, que a gente está fazendo um curso paralelo a esse, você vai ver que, né, dá-se esse grande destaque. Não a que só ter Bhakti. Não, como eu explico, não existe só Bhakti. Mas senão que você entender que Bhakti é o processo mais elevado. Você não pode abrir mão do resto do processo de yoga. Você não pode falar que você vai ter Bhakti e devoção a Deus, mas seu comportamento é impiedoso. Isso não existe. Você tem que ser uma pessoa piedosa. Você não pode falar que você vai fazer Bhakti, mas a sua mente está totalmente perturbada. E, sabe, você não consegue parar um segundo, que nem uma criança, sei lá, um macaco, sabe? Então, não, você tem que ter o controle da mente, você tem que saber acalmar a mente, pacificar a mente. Você não pode falar em Bhakti e você não tem a menor noção o que é alma, quem é Deus, onde você está, ou seja, você não tem nenhum conhecimento filosófico do mundo, você não entende nada. Entendeu? Então você tem que ter essas outras facetas do caminho, mas você tem que priorizar, entender e valorizar, acima de tudo, a conexão amorosa. Essa é a mensagem. Por isso que Bhakti é o processo mais elevado. Não sozinho, mas como todo o pacote, esse é o onde se encerra, onde você chega ao máximo, onde você maximiza o seu potencial de conexão espiritual. É com a devoção e amor. Assim como na discussão anterior sobre Karma Yoga e Jnana Yoga, aqui também o Yoga da meditação culmina em devoção a Krishna. Ele é a meta, 6.15. O Jnana Yoga fixamente em Krishna, 6.15 e 6.47. Dedica-se a ele, 6.14, e vai a ele, 6.15. Então esse é o ponto, né? Mesmo quando Krishna estava descrevendo os outros aspectos de yoga, Karma Yoga, que é essa vida iluminada, a vida que você faz dedicada a Krishna. E Jnana Yoga, que é esse processo de conhecimento, de filosofar, de pesquisar, de entender a vida, mas que, né, com o objetivo de alcançar e se conectar ao divino. Em todos esses processos, sempre a coisa tem que acabar na conexão com Deus. Esse é yoga. Yoga é um processo de devoção e contato com Deus. Então essa mensagem sempre fica se destacando, né? Para quem talvez esteja lembrando, não saiba, esse aqui é o primeiro caminho de monoteísmo que a gente tem registrado na humanidade, vindo de novo milhares de anos antes das expressões abraâmicas, né? Milhares de anos antes de judaísmo e, claro, do cristianismo e depois islamismo. Então essa aqui é a primeira expressão de monoteísmo, esse chamado. Isso é yoga. Então sempre que você vê qualquer um que está adorando Deus, qualquer processo de ligação com Deus, de devoção, saiba que assim, a matriz, a raiz é a Bhagavad Gita, que é o texto assim, mãe desse caminho todo. Então, no texto, muito claramente, tem esse chamado. Yoga é a conexão entre a alma e Deus. Em outra passagem, Krishna reitera a meta da meditação. O Senhor em pessoa ergue do oceano de perambulação na morte o mundo material. A pessoa devotada que medita exclusivamente nele
com total dedicação. 12, 6 e 7. O capítulo 8 também retoma o Dhyana Yoga técnico, até mesmo citando momentos auspiciosos e inauspiciosos para yogis partirem desse mundo. 8, 23 a 27. Então, nessa sessão curiosa do final do capítulo 8, descreve-se uma técnica chamada Sat Chakra Yoga, o yoga dos 6 chakras, não 7, curiosamente, dos 6 chakras. E nesse Sat Chakra Yoga é um processo bem mecânico, bem intenso também, ligado a esse caminho do Dhyana Yoga, onde o yogi propôs já assim, assumindo total controle da sua força vital, do seu prana, ele conseguia ir reunindo a sua energia toda vital, passando de um chakra para outro até literalmente sair do corpo. Proposital, assim, nunca mais voltar, assim, partir do corpo, assim, tchau, tô indo. Então ele tinha esse poder, uma coisa assim bem, não é mencionada muito em outros textos assim, mas aparece em alguns outros lugares. Então o yogi saía do corpo, bem, não tente isso em casa, né? Mas o yogi saía do corpo pela força da sua meditação. E aí descreve que ele tem que sair num movimento certo, alinhamento dos planetas, Sol, Lua, tem uma história, assim, não pode ser, tem um lado físico, assim, da coisa, astronômico também. Mas enfim, então Krishna fala, mas mesmo nessa sessão, ele fala da importância do yogi ficar em conexão com ele. Aqui também o yogi meditativo deveria fixar a mente em Krishna, 8, 5 e 7. Sempre pensando nele como a suprema pessoa divina, 8, 8 e 8, 10. E como observador ancestral e governante permanente, menor que o menor, criador de tudo, com forma inconcebível, luminoso como o sol e além da escuridão, 8, 9. Então são as descrições que Krishna dá para o yogi meditar nele. Deveríamos notar que para um dhyana yogi comum, o momento técnico da partida determina se ele retorna a este mundo ou vai além dele. Entretanto, aquele que medita em Krishna enquanto deixa este mundo irá a Krishna, 8.5, sem menção alguma a esquemas de momento técnico. Aqui o amor, não a técnica, vence tudo. Meditação como oferenda espiritual. Como era de se esperar, há também opções de yagya, que significa oferenda. A gente teve toda uma sessão longa, bem bacana, sobre yagya, oferenda, para yogis que meditam. Alguns, imersos em meditação, oferecem os 5 sentidos no fogo simbólico do autocontrole, enquanto outros oferecem objetos dos sentidos no fogo dos sentidos, 4.26. Alguns oferecem todas as ações dos sentidos e da respiração no fogo do autocontrole, feitos para serem queimados pelo conhecimento, 4.27. Para aqueles dedicados aos exercícios respiratórios de pranayama, pode-se oferecer inspiração à expiração ou expiração à inspiração, 4.29. Assim, até mesmo um yogi que vive às custas de ar agradece e faz oferendas por esse ar. Krishna salienta que quem não faz nenhuma oferenda não pode ser nem um renunciante, nem um yogi, 6.1. Então esse trecho que foi mencionado aqui é um trecho curioso do capítulo 4 da Bhagavad Gita, onde Krishna fala sobre o processo de oferenda, de você oferecer as coisas da sua vida para um propósito maior de elevação, de conexão. E aqui para o yogi meditativo foi dado esses exemplos de você oferecer, desde a respiração ao controle dos sentidos, tudo isso você oferecer esse controle do que o yoga, da respiração, tudo isso você usar isso, você lembrar que isso é uma oferenda a Deus. Você, na verdade, o que isso faz? Quando você está nesse humor, quando você está nesse clima de oferenda, você está experimentando gratidão, você está experimentando a gratidão pelaquilo que você recebeu e você está oferecendo de volta
em aceitação, em reconhecimento que tudo aquilo foi dado a você. Então isso cria uma conexão muito forte, devocional, mental, espiritual, quando você está nesse clima de oferenda. Todas as tradições religiosas do mundo têm a oferenda, porque isso dá conexão, é dando que se recebe. Então o yoga sempre se destaca também esse dar que abre o coração, que te ativa o amor e faz você sentir cada vez mais a conexão. Mesmo um yogi sábio e desapegado deve fazer oferendas. Jamais se pode renunciar à própria dívida para com a fonte de tudo, nem o dever de ajudar os demais, assim como ninguém pode renunciar ao autocontrole, pois esses atos purificam até os sábios. 18.5. Ao recapitular os ensinamentos de Krishna acerca de vários yogas, pode-se sentir a necessidade de informações mais específicas sobre exatamente como se praticam esses caminhos. Com efeito, é Bhakti Yoga o mais elevado de todos os yogas, 6.47, 12.2, que ilumina claramente o que significa oferecer ação, conhecimento ou meditação à fonte e ao Supremo, e assim transformar a ação, conhecimento e meditação no verdadeiro caminho espiritual. Na sessão final, consideraremos em profundidade o ponto culminante de todos os caminhos espirituais, o caminho do amor puro, Bhakti Yoga. Esse é o coração da Bhagavad Gita. Então, na próxima aula, a gente vai começar essa última parte do guia de estudo, que é a parte que leva, a penúltima parte, que leva ao estudo de Bhakti Yoga. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esses pontos que eu falei aqui agora? Com quantos anos você começou? Na verdade, eu comecei uns 25 anos atrás. Que eu estou nesse caminho, assim, já praticando, estudando, me aprofundando. Já tem uns 25 anos. Você não tinha ou não tem religião convencional? Não tinha. Eu era até ateu mesmo, assim, materialista. Mas eu tinha uma curiosidade sobre o mundo, aí fui. E quando encontrei a Bhagavad Gita, não essa versão, claro que essa foi lançada apenas 2 anos atrás, mas essa versão aqui mais poderosa, assim, num certo sentido, mais forte, que é a Bhagavad Gita como ele é, do nosso grande mestre Swami Prabhupada. Essa versão aqui, ela é mais difícil, assim, para uma pessoa digerir, mas foi a que eu tive contato e que me despertou para a espiritualidade do yoga, para esse caminho. E aí eu nunca mais parei. Esse caminho. Dentre esses tipos de yoga que o livro comenta, o que você tem mais percebido? As pessoas passam por alguns desses outros tipos de yoga até chegar no Yoga Bhakti? Então... Ou dá para ir direto para ele? Boa pergunta. Uma das coisas que eu fui percebendo na minha prática, no estudo, no meu processo de ensinar, o caminho é que tem uma certa confusão sobre isso. As pessoas muitas vezes pensam que são caminhos diferentes e não são. É realmente uma única coisa. Então, por isso que até no caminho 3T foi quando eu coloquei tudo bem explicadinho, assim, num pacote só. Meu objetivo é escrever o caminho 3T e a apresentação que eu faço hoje, justamente para mostrar que yoga é uma única coisa. E yoga é muito mais do que você imagina. Então, tem facetas do yoga que a gente às vezes não pensa que é yoga, mas é. Então, no caminho 3T eu coloquei yoga como sendo 5 campos de perfeição, que tem Bhakti no meio como aspecto mais elevado, mas também tem Jnana, o conhecimento, tem Mindfulness, essa necessidade de você ficar no aqui e agora, Dharma,
Você entender seu propósito, sua ação, você sempre se ligar no que você deve fazer. E paz interior, que é esse trabalho psicológico interno de você limpar suas emoções, saber lidar com suas emoções negativas, lidar com esse lado todo emocional. Então são 5 áreas e por volta disso tem um estilo de vida essencial para você maximizar seu potencial para seguir esses 5 campos de perfeição. Então isso é yoga. E você tem que praticar tudo, porque se você pratica só um pedaço, vou praticar só mindfulness, é legal, mas você vai estar deixando de avançar em outro, você vai se confundir, você vai ficar tropeçando. Vou praticar só Bhakti. Mas é como eu falei, não tem como você praticar só Bhakti, porque você não entende o que você está fazendo, se você não se controla, se você não tem comportamento bom, vai ser um desastre. Tem santos medievais, um santo medieval que falou assim, que deixou assim, olha, se praticar Bhakti sem um processo, você vai acabar causando distúrbios. E a gente vê isso no mundo hoje. O mundo está cheio de gente fazendo coisas absurdas em nome de Deus. E a nossa história, então, nem se fala que dá até arrepios, né? As coisas que foram feitas em nome de Bhakti. Quantas coisas horrendas, mais absurdas possíveis, foram feitas em nome de Deus. Bhakti. Então não dá para você, entendeu? Então realmente você tem que ter o pacote completo. E é um pouco assim no começo. Então eu codifiquei a coisa como caminho 3T e estou explicando assim, estou muito feliz em poder explicar assim, porque eu vejo que tem poucas pessoas explicando o pacote, né, completo. Tem pessoas que naturalmente já têm avanço nesses quesitos, então às vezes elas acham que não precisam passar isso para frente. Isso é que eu senti. Como essa tradição é muito nova no Ocidente, yoga em geral, esse caminho espiritual do yoga, ele é muito novo no Ocidente, uns 50 anos. Tem, mas praticamente assim, de praticando mesmo, gente praticando, dedicando assim, tem 50 anos. E tinha uma cultura diferente, tinha uma bagagem cultural diferente antigamente, o que dizer de 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então as pessoas já tinham certas coisas como dadas, já era certo, naturalmente. Não, mas agora não é natural. Pra gente não é natural. Então você vai ter que aprender os elementos todos, porque tem coisas que não vão ser não é natural para você. A gente está começando meio do zero, a gente está num padrão de comportamento bastante baixo, né? Então você tem que pegar a coisa do zero. Então é um caminho só. É um caminho só e você, realmente, Bhakti é o mais difícil de ativar. Isso eu digo. É o mais elevado. É o mais difícil de ativar. E você vai ativar Bhakti quando você recebe primeiro Jnana, o conhecimento. Assim que funciona. Esse é o pressuposto do yoga. Por isso que Krishna está ensinando Arjuna. Então primeiro você ensina, primeiro você tem que ter o conhecimento. E com o conhecimento, aí você pode ativar Bhakti. Quando você entende quem você realmente é, quando você entende quem Deus realmente é, aí você pode começar a ativar a sua ligação amorosa entre você e Deus, Bhakti. Então, Jnana e Bhakti é o núcleo, é a parte da auto-realização em yoga. Mas, além disso, você tem os outros elementos que eu mencionei antes para você dar o suporte, para você conseguir manter a prática boa, para você viver bem, para você lidar com a vida bem, para você resolver suas dificuldades e seus problemas. Okay. Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Jayadeva Ki Jai, Hare Krishna.